Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um Cachimbo Filosofar. Eu sou o professor Tiago e venho aqui mais uma vez congratular a você por se inscrever neste canal e me acompanhar nos meus vídeos. Seguindo para mais uma baforada de conhecimentos, hoje vou resenhar a obra de Steve Jackson, As Sete Serpentes, terceira e penúltima parte do épico Artes Mágicas. Mas é claro, antes você vai se inscrever no canal, curtir, tocar o sininho aí para receber notificações, comentar e também, se possível, compartilhar com seus amigos e fãs da série Fighting Fantasy. Bom, chega de papo furado. Vamos ao que interessa. As Sete Serpentes nada mais é do que a terceira parte de um épico, conhecido como Artes Mágicas, Sorcery no inglês. Ele se inicia com as Montanhas Chamutantes, depois parte para o segundo volume, Caré, Porto dos Ardis, e após o livro que vou analisar hoje, As Sete Serpentes, finaliza na Coroa dos Reis. Vamos começar então com as informações básicas. Primeiramente, As Sete Serpentes foi escrita por Steve Jackson em 1984 na Inglaterra, tendo sido publicada aqui pela Mark Saraiva na década de 1990. O ilustrador é John Blanche, que também fez ilustrações muito pertinentes para outros livros da série. Ele ilustrou todos os livros do épico e também desenhou a capa que mostra a feiticeira Fenestra. Muito bem. Como é o enredo do jogo? Bem, ele começa com uma chamada bem simples. 7 serpentes mágicas avançam à sua frente para avisar ao malvado arquimago de sua chegada. Você será capaz de pegá-las antes que elas cheguem lá? Ou seja, quando você conclui o segundo volume Caré, você agora vai ter como desafio atravessar as Backlands, um vasto território árido, estéril e com pouquíssima vegetação que se estende da cidade portuária de Caré até a floresta de Snata. Essa região, ela, além de ter pouquíssima vegetação, ela é lar de tribos nômades, de elfos negros e de bárbaros, bem como o clima também é muito estranho, pois parece que o dia dura muito tempo em algumas situações, e em outras parece que a noite dura muito mais que o normal. Portanto, o clima nesse local é totalmente caótico. Além disso, logo no início, você é avisado de que sua missão foi delatada por um espião, que informou as 7 serpentes sobre ela. As 7 serpentes são as principais aliadas do arquimago de Manpang, para onde a coroa foi levada. E você então precisa interceptar as 7 serpentes e impedi-las de avisar ao arquimago sobre a sua missão. A aventura, portanto, começará aqui, na planície de Badubak, depois avançará por toda essa região de estepes, floresta de Snata, lago de Uklaka, onde você vai ter que atravessar por uma balsa, pântanos de Vishilame e finalmente subir os picos de Zanzunu até a fortaleza de Manpang e resgatar a coroa dos reis. Essa coroa que foi
roubada pelo Arquimago, como eu disse no vídeo de As Montanhas Chamutantes. Muito bem, e depois de então receber uma mensagem de Analand afirmando que a sua missão foi descoberta e avisada às 7 serpentes, você agora, além de ter que atravessar a região das Backlands e encontrar o caminho para a Fortaleza de Mampang, agora você vai ter uma mini quest, que é destruir as 7 serpentes. Mas quem disse que vai ser fácil? As 7 serpentes são, na verdade, as 7 cabeças de uma hidra que vivia nas montanhas do Alto Xamã, perto de Mampang. O Arquimago a encontrou e decidiu enfrentá-la. E depois de 2 dias, ele a derrotou, embora tivesse saído com cicatrizes e manchas para sempre. Bom, ele ficou tão admirado com um adversário tão formidável quanto este, que ele então decidiu arrancar as 7 cabeças da hidra e dedicá-las cada um a um deus diferente, a um dos vários deuses cultuados em Karkabad. São eles. E depois ele as ressuscitou essas cabeças, e elas viraram serpentes aladas, cada uma com um poder. A serpente do fogo, dedicada ao deus Filash, que pode lançar chamas de fogo sobre o adversário. A serpente da terra, dedicada a Troth, que pode controlar terremotos, pode provocar avalanches, tremores de terra e lançar rochas. A serpente da água, dedicada a Ridana, que pode controlar líquidos e água ao redor, bem como seu próprio corpo é todo feito em água. A serpente do ar, que é etérea, praticamente imune a armas físicas, dedicada à deusa Pangara. Temos também a deusa da lua, Lunara, a quem foi dedicada a serpente da lua. Essa serpente da lua e do sol, elas têm poderes um pouco distintos das 4 serpentes elementares. A da lua foi dedicada a Lunara e a do sol foi dedicada a Glantanka, deus do sol na mitologia de Titã. A serpente da lua, ela, além de sua grande força, ela pode causar uma escuridão sobrenatural, que pode confundir o adversário. E a serpente do sol pode também romper numa grande luz e chamas que pode cegar o adversário. E a serpente do tempo, dedicada ao deus obscuro de Karkabad, Cronada. É a mais forte de todas, pois ela pode controlar o tempo. A serpente do tempo, ela pode parar o tempo, fazer com que o adversário perceba o tempo passar bem devagar, bem lentamente, como se tivesse o corpo congelado, enquanto ela pode se deslocar normalmente ou até mesmo se acelerar. Basicamente, ela é invencível, porque ela tem um poder de aumentar a velocidade quanto ela quiser, além de que ela também pode parar a percepção do tempo do inimigo. Portanto, a missão não é nada fácil. Muito bem. Acontece que a primeira coisa a se fazer então é procurar alguma das serpentes nas vastas Backlands. E aqui o Steve Jackson lhe oferece vários caminhos onde percorrer. E nesse lugar você vai logo se surpreender. Diferente de Caré, que é barulhento, cheio de gente, aqui é desértico. A mudança de cenário é dramática até. Quase não há ninguém. O máximo que você encontra são algumas ruínas, né? E você até se fica aliviado quando encontra seres vivos, né? Exceto os monstros que são para enfrentar, óbvio. Aqui você pode se deparar com nômades elfos negros que poderão lhe vender produtos. E aqui o legal é que você vai pela primeira vez poder folhear o seu livro de feitiço. Se você pagar, você consegue parar um tempo para estudar o livro de feitiços, coisa que é proibido tanto no livro 1 quanto no livro 2, certo? Além disso, você também poderá se deparar com tribos selvagens que simplesmente vão querer te despedaçar por estar invadindo o território deles.
É possível que nestas estepes áridas e com pouquíssima vegetação e com um clima extremamente caótico, você encontre pelo menos 3 das 7 serpentes do Arquimago, certo? Lembrando que essas 7 serpentes, apesar de fortes, poderosas, elas têm uma fraqueza. Todas elas têm uma fraqueza. Eu, obviamente, não vou falar aqui para não dar spoiler, mas é interessante que você descubra as fraquezas dessas serpentes antes de lutar com elas, pois isso vai facilitar muito o seu trabalho. Além disso, as 7 serpentes podem lhe dar informações úteis no quarto livro, mas isso apenas se você tiver um objeto encontrado em Caré, no livro anterior. Esse objeto não pode ser encontrado nesse livro, só no livro anterior. Por isso que é importante você jogar os livros em sequência e não em separado. Encontrando uma das serpentes, você pode então mostrar esse objeto para ela e ela vai ser obrigada a te passar uma informação. E depois você vai enfrentá-la. E claro, se você souber a fraqueza, melhor ainda, pois você vai poder ganhar da serpente com mais facilidade, certo? Bom, depois você chega na floresta de Snata. Nessa floresta, alguns animais selvagens, como ursos, alguns animais que só existem nessa floresta, que são uma espécie de tigres que ficam invisíveis, tá? E atacam em bando. E também árvores estranguladoras. Pois é, quem disse que ia ser tranquila a travessia? Mas o legal é que aqui você pode encontrar uma importante aliada, que é a feiticeira Fenestra. Essa mulher, na verdade é uma elfa, ela pode, embora não goste muito de visitantes, ela pode te ajudar com boas informações e vai ser muito útil também com artefatos, caso você a encontre. É possível que na floresta de Snata você encontre pelo menos uma das serpentes. Depois, teremos que atravessar o lago Ilklala, que só existe um jeito de atravessar, que é por meio de uma balsa. E um barqueiro precisa ser encontrado para isso. Apenas um único objeto pode ser usado para localizar esse barqueiro. E se você não tiver encontrado esse objeto, a sua missão acaba aqui. Atravessando o lago, você vai logo se surpreender o quão perigoso ele é, já que existem alguns peixes carnívoros que pulam da água para tentar atacar os passantes. E você pode encontrar até 2 serpentes nesse lago. Depois, a travessia vai lhe deixar até o outro lado, até a outra margem, onde há um vasto pântano chamado Pântanos de Vishilame, lar de vários tipos de goblins que habitam esse local. E, no entanto, o maior perigo não serão os goblins, e sim a serpente do tempo, que vai estar te esperando em algum local para te atacar. Pois muito bem, caso você consiga derrotá-la, finalmente o caminho está livre para o quarto volume, A Coroa dos Reis. E, vencendo esse livro, você vai ter então a imagem da Fortaleza de Mampang pela primeira vez. Bom, então esse é o livro, esse é o enredo e essa é a aventura. Quais são então as principais críticas ou opiniões que eu tenho dentro desse livro? Primeiramente, As Sete Serpentes, ela é um pouquinho decepcionante em comparação ao brilhante Caré, Porto dos Ardis. As Montanhas Chamutante começou fácil, Caré tornou-se uma aventura muito divertida por causa do seu quebra-cabeça, que é encontrar as 4 linhas de feitiço. E aqui a gente tem uma pequena decepção, mas não tanta. O livro não é ruim, o livro continua sendo muito bom. Acontece que em comparação ao Caré, ele acaba sendo um pouco mais fraco. Mas isso nem de longe tira a diversão que ele te proporciona. Primeiramente, ele é muito linear. Ou seja, ele só tem um caminho
correto para se encontrar as 7 serpentes. Óbvio que ele te dá muita liberdade para ver outros caminhos. Porém, se você não encontrar as 7 serpentes, a missão do quarto livro fica muito difícil, praticamente impossível de vencer, certo? Então, para encontrar as 7 serpentes, você vai precisar jogar isso aqui repetidas vezes, até achar. Até porque o livro te dá pouquíssimas informações sobre o esconderijo delas. Segundo ponto, elas são muito difíceis. Cada uma delas tem habilidade 12. E se você não souber a fraqueza delas, realmente você pode vir a morrer num combate com elas. Elas são realmente inimigos formidáveis. O segundo ponto, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a natureza da mini quest, que é encontrar as 7 serpentes. Mas elas são aladas. Elas poderiam muito bem atravessar as Backlands voando em direção a Mainpeng e avisar o Arquimago. E a Serpente do Tempo, então nem se fala, já que ela controla o tempo, ela pode viajar numa velocidade impressionante e em minutos chegar a Mainpeng. Então não faz muito sentido você ter que interrompê-las de chegar até as Backlands se elas são muito mais rápidas que você. A única suposição que eu tenho, isso é só uma hipótese, é que elas se reuniram para te matar, né? Se espalharam pelas Backlands e resolveram te matar, ao invés de cumprir a primeira missão, que era avisar o Arquimago. Eu acredito que o Steve Jackson deve ter pensado nisso, só que ele escreveu mal e porcamente isso no contexto, tá certo? Outro ponto aqui é que, como eu falei, não há muitas pistas para se encontrar as serpentes. Elas só se encontram meio que na sorte, tá? Todas as 7 você só vai encontrar mesmo aí na sorte, na tentativa e erro. Isso é um pouco falho, porque jogadores mais observadores, mais atenciosos, são prejudicados, uma vez que você não tem muitas informações sobre a localização desses bichos. Agora, isso não significa que o livro seja ruim, muito pelo contrário. Há muitos pontos positivos nessa obra. Em primeiro lugar, o cenário. O cenário das Backlands é muito caótico, é perigoso, é um local vasto, cheio de monstros interessantes, bem variado, e há muitas doenças e pragas para pegar também. Então o cenário conta sim a favor deste livro, tá certo? Outro ponto são as fraquezas das 7 serpentes. Eu acho isso muito legal. Cada serpente tem uma fraqueza diferente. E conforme você encontra essas fraquezas e as usa contra as aliadas do Arquimago, você torna o combate mais fácil. Eu achei esse ponto também muito interessante, muito legal. Outro ponto legal é que há poucas situações de morte instantânea no livro, né? Ele não é tão injusto quanto a maioria dos livros do Fighting Fantasy. Então, se você encontrar uma armadilha, a chance de você morrer nela é rara. A não ser que você seja realmente muito estúpido e faça alguma coisa muito estúpida, tá? Bom, outro dado aqui interessante é que você pode realmente usar itens e informações que recolheu de Caré nesse livro. Então, as informações dos 2 livros anteriores vão ser muito úteis aqui. Isso vai tornar as coisas bem mais fáceis também. Outra coisa é que isso já me incomodou um pouco, não é nenhum ponto positivo, é um ponto mais negativo. As 7 serpentes, elas não te dão nenhuma recompensa quando morrem, tá? Exceto uma, que é a da lua, que se transforma numa bola de cristal, num orbe, que pode ser útil para fazer feitiço, é um artefato mágico. Mas fora isso, nenhuma delas te dá uma recompensa digna, né? Para monstros tão fortes. E, por último, tenho que elogiar, claro, as ilustrações do livro, certo? O livro tem ilustrações muito legais, ok? Do John Blanche. Mais uma vez, ele não erra, tá? Com exceção de uma ou outra. Por exemplo, essa ilustração aqui é muito estranha, para o meu ponto de vista. Mas, em compensação, em várias outras ele acerta, como com essa aqui, por exemplo, os arbustos
estranguladores, ok? Então, o John Blanche continua sendo muito bom aqui nas ilustrações, porque ele consegue captar o toque do caos que contaminou a terra de Carcabádia. E sua arte é única, porque ele consegue retratar isso nas ilustrações, coisa que poucos ilustradores conseguem, certo? Beleza. Outro ponto que a gente pode destacar aqui, e isso já é um ponto negativo, é o fato de não haver muitos quebra-cabeças. Tá? O livro quase não tem quebra-cabeças, com exceção de um, que é esse aqui, que você precisa resolver. Né? Eu confesso a vocês que quando eu me deparei com isso, eu perdi muito tempo para descobrir, tá? Muito tempo mesmo. E era bem simples, era um quebra-cabeça fácil de resolver, mas eu perdi muito tempo porque esqueci algo tão bobo que se aprende na escola, né? Bom, enfim, apesar dos problemas desse livro, ele ainda é muito bom. É melhor que As Montanhas Chamutantes, tá? Embora não seja melhor que Caré, o Porto dos Ardis. Ele é bem menos atrativo. E também não é tão bom quanto A Coroa dos Reis, que na minha opinião é o melhor dos 4 livros. Mas, mesmo assim, ele é um livro muito bom e que oferece uma quantidade considerável de diversão e de repetição. Já que se você não encontrar as 7 serpentes, você pode folhear o livro novamente e partir para uma nova tentativa. Ok? Bom, meus caros, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado da resenha. Fiquem com Deus.